está circulando o livro de presença para todos. Justificativa de ausência não houve. Leitura da ata da reunião 521. Todos leram a ata? Alguma consideração? Então, ordem do dia é a homologação da posse dos conselheiros Fabiana Souza Pugliese, Luiz Fernando Cecioso Chavegato e Melissa Mana Marques, que foi realizada de referendo dos conselheiros eleitos para o pleito de 7/11/2013. Item 1.2, deliberação 1186/14, referendo às deliberações 1181, 1182 e 1183/14, aprovação dos processos de inscrição ad referendum do plenário. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença, sempre fico feliz de ver o plenário cheio. Então, eu vim apresentar um novo fluxo do processo administrativo fiscal. Esse fluxo, ele foi desenhado pela atual equipe responsável por reestruturação do Serviço de Fiscalização do Conselho, que somos Marcos, Morena, Bruno e eu. Próximo, Regina, por favor. Bom, a resolução 566, de 6/12/2012, do Conselho Federal, ela aprovou o regulamento do processo administrativo fiscal, tanto do Conselho Federal quanto dos regionais, e revogou a resolução 258 de 94. Então, nesses primeiros dias de nossa gestão, a gente teve que pegar todos os processos que estavam no Conselho, que não estavam ainda adequados à resolução 566, de dezembro de 2012, e readequá-los dentro das novas normas, exigidas pelo Conselho Federal. Então, nessa nova norma, algumas coisas continuam, outros fluxos foram mudados. Então, cada processo administrativo fiscal, que a gente chama de PAF, é aberto... desculpa. Eu espero não tropeçar. Então, assim, cada processo administrativo, ele é aberto, em autos individualizados para cada auto de infração lavrado. E o CRF executará cada ato processual em 15 dias. E os prazos dilatados, se esses prazos precisarem ser aumentados, eles podem ser justificados para o Conselho Federal. Próximo. Isso já foi feito. Bom, a diretoria, então, assim, eu estou falando da resolução e já estou colocando as decisões da diretoria. A diretoria decidiu criar uma regra única para a abertura de processo administrativo fiscal, porque não vai mais haver diferenciação. Vai ser igual para todo mundo, não importa se a farmácia é no Rio, se não é no Rio, se é de noite, se é de manhã, no Rio capital, que eu estou dizendo, se é no Rio, se é no interior, se é de farmacêutico proprietário, não. A lei vale para todos. A 5991 não faz distinção. Então, a regra que nós adotamos é a regra sugerida pelo Conselho Federal. 3 ausências de farmacêutico em 24 meses. Então, havendo 3 ausências de farmacêuticos em 24 meses, será aberto o processo. Outra regra única, que foi uma decisão de diretoria também, é que a atual diretoria não permite acordo. Então, só para o plenário tomar ciência, nós temos um documento que já foi encaminhado ao Conselho Federal, que eu coloquei só os 2 últimos parágrafos, mas acho importante ler para vocês, que é de uma rede de farmácias, que coloca dessa forma, já no finzinho do documento, solicitamos a emissão de nossos certificados de irregularidade, propondo assistência farmacêutica aos domingos e feriados, da mesma forma como ocorreu anteriormente. Ou seja, atendimento em forma de plantão, onde dividiremos as lojas por regiões, mantendo um farmacêutico plantonista em uma filial central, onde este cobrirá o atendimento das outras lojas da mesma região por rádio, telefone ou até presencialmente. Se necessário, tendo desta maneira a assistência farmacêutica em todas as filiais, conforme relação em anexo. Da mesma forma que aprovada em processo anterior, que o número do processo a gente tarjou. Propomos que este acordo, contendo 2 páginas, que não é só isso, tinha mais coisa, seja estendido por todo o mandato desta diretoria, sendo regularizadas reuniões anuais, para, se necessário, ajustarmos os compromissos e condutas firmados nessa solicitação.
Bom, então, como não há previsão disso na 5991, né, de farmacêutico plantonista respondendo por farmácias em várias regiões, a diretoria decidiu que esse tipo de acordo não está mais valendo, né, no nosso mesmo critério de que tem que ser igual para todo mundo. Né? Por que a gente tomou essa decisão de ser igual por todo mundo? Porque nós fizemos um levantamento no SISCOM, que é o sistema utilizado no Conselho, né, que é de uso determinado pelo Conselho Federal, né, e a gente levantou, né, o quadro de assunção e baixas de farmacêuticos nos últimos 4 anos. Né, e o que a gente vê é que esse tipo de acordo faz com que o número de baixas, né, seja maior do que o número de assunção. Então, na verdade, a gente está tirando o emprego dos farmacêuticos. Nesses 4 anos, né, o somatório dá negativo. Reiterando a resolução 566, de dezembro de 2012, trata do regulamento do processo administrativo fiscal. É de 2012, o que está se falando da regimento interno é anterior. Essa resolução 566, em nenhum momento, fala que o processo deverá ser encaminhado para uma Câmara Técnica especializada. Não tem um artigo que fala isso. Nós temos que seguir com o risco da nulidade do processo fiscal. Desculpe, professor, nulos podem estar todos os processos de 2013 que foram instruídos numa resolução revogada. Sim, é uma coisa. Podem todos ser anulados. Agora, né? Um ano inteiro de processo instruído errado. O que a gente está querendo fazer é tentar acertar. A gente consultou o Conselho Federal, a gente consultou o jurídico, nós consultamos a Confisco, que é de fiscalização. Né? Nós fomos, semana passada, a Brasília, na reunião do Conselho Federal, na plenária, nos informar com os outros vice-presidentes e com os outros conselhos, inclusive que já levantaram questões, que alguns artigos da 566 têm que ser revistos, porque já depois de um ano de processos instruídos dessa forma, São Paulo já fez uma série de considerações e a gente está apenas começando. Muito bem, então eu gostaria de me dirigir aos conselheiros de que nós temos que seguir a resolução do Federal. E na resolução do Federal não tem artigo algum que fala que o processo deve ser encaminhado a uma Câmara Técnica especializada. Aqui o que ela diz, o artigo 12 está bem claro, conselheiro relator, 14, o conselheiro relator designado apresentará relatório fundamentado, depois parágrafo único, quórum regimental, tudo isso aí é votado no plenário do conselheiro relator, como sempre foi. Eu sugiro ao plenário cautela em mudanças, nós podemos estudar mais essa situação, né? Não tem a urgência urgentíssima, e que venha com as fundamentações todas do Conselho Federal para que nós façamos o correto. Aqui no item do regimento interno, o item 4, está diferente do que o conselheiro doutor Bruno falou, não é? Que o que a Câmara Técnica Especializada deliberar será encaminhada para homologação, está escrito ali, né? Pelo plenário, homologação ou não, né? Ali para homologação, não, claro. E julgar mesmo que haja unanimidade dos seus componentes da Câmara Técnica. Então, vai ter que passar tudo, vai ser retrabalho, no meu entendimento. Vai ser retrabalho. Bom, não é trabalho, é um trabalho técnico. Retrabalho é o que a gente está fazendo aqui, discutindo algo que é uma determinação do Conselho Federal. Não é a determinação do Conselho Federal. O Conselho Federal determina através da sua resolução. Está aqui. E nessa resolução não determina nada disso. Podem ler. Não tem um artigo determinando isso. Nós conversamos no Conselho Federal. Não é o que conversou, é o que está escrito. Não tem um artigo. Professor Paulo, quando o senhor era da diretoria, o senhor conduzia de uma maneira. Agora nós somos outra diretoria, nós estamos seguindo o regimento, nós estamos seguindo uma resolução do Conselho Federal que está há 1 ano já vigente, não é verdade? Ela está. Não, sim, não estava seguindo quem instruía processo em resolução revogada. Para o senhor, doutor Paulo. A resolução que instruía os processos está revogada. Todos os processos de 2013 estão ilegais. Né? Segundo o parecer da Comissão de Fiscalização do Federal. Uma resolução revogada. Nós estamos criando as técnicas. Nós podemos. Só um minuto, Marcos. Nós estamos criando a Câmara Técnica para evitar acordo. Para evitar aquele texto que estava ali antes,
de farmacêutico responsável por rede de drogarias, farmacêutico de plantão por 5, 6 drogarias, farmacêutico que isso não é assistência farmacêutica. Acordo é permitido quando a pessoa julga sozinha. Quando a pessoa julga num grupo, quando ela é obrigada a se expor, não existe acordo. Tá bom? Quando eu me candidatei a vice-presidente, foi para acabar com os acordos. Então não vai ter acordo. Eles vão ser julgados na Câmara Técnica. Então a gente leva a discussão no federal. Não é verdade? A gente já pediu auditoria, a gente já pediu os pareceres do federal, a diretoria está aqui. Não, o Conselho Federal nunca permitiu acordo. Né? Aquele tipo de acordo, farmacêutico plantonista, alguém já viu o Conselho Federal? Conselheira Ana Paula está pedindo a palavra lá. Eu queria falar primeiro sobre essa questão da denúncia, né, essa questão que foi colocada pela doutora Maeli. Só colocar que eu já protocolei no Conselho Federal, solicitei a um parecer do Serviço Jurídico, porque a gente vislumbra com o documento alguns crimes que vão desde a improbidade administrativa, né, passando inclusive pela infração ética cometida quando você autoriza o descumprimento do artigo 15 e 7 da 5991 de 73. Então, assim, a gente entende como um crime ainda de saúde pública, porque quando você também priva a população da assistência farmacêutica, você pode considerar também um crime de saúde pública, sem contar, eu acho até uma questão de ofensa aos próprios colegas farmacêuticos que deixam de poder ocupar seus cargos, né, em função de acordos, infelizmente. O documento está escrito como acordo sim, e autorizado sim pelo presidente como um acordo deliberado por ele. Né? A gente não está aqui falando que a plenária tomou ciência ou participou de nada, mas que o ex-presidente, na sua condição de presidente, diretor máximo dessa autarquia, que ele assinou. Ele autorizou a emissão dos certificados, independente da presença ou não do farmacêutico. Naquela esquema de rodízio, se eu não me engano, são plantonistas, 5 farmacêuticos, um farmacêutico por 5 lojas, se eu não me engano. Isso contraria 591 de 73. Então, isso já foi denunciado, eu solicitei um parecer urgente, que eu acho que tem que ser tomada uma providência, não só em relação aos estabelecimentos, mas em relação a descaso, vamos dizer assim, do Conselho Regional. Obrigado. Eu gostaria de responder, foram 2 perguntas, né? Uma em relação aqui à ABF. Na verdade, como eu estava falando, eu não vejo condições dentro do Conselho de Farmácia para a gente realizar reuniões plenárias lá, porque a plenária deve ser pública, democrática, e só num espaço maior nós poderíamos fazer que isso ocorresse. Então, nós optamos aqui pela ABF, que nos ofereceu a sessão aqui do local para a realização das plenárias. É claro que se houver alguma programação de passeata, qualquer coisa, nós transferiremos, como outras vezes a plenária foi transferida, né, eventualmente por algum problema extraordinário, isso pode ser feito, né? Em relação àquele rito, eu acho que aquele rito, nós entendemos que aquele rito era um rito autoritário. Numa democracia, né, a gente não é aquilo, se fala, se discute tudo sobre a vida do farmacêutico, e depois dá 3 minutos para cada um falar e se calar, tendo sido satisfeito ou não na sua resposta. Então, estamos mudando sim, nós não temos nem 1 mês no Conselho ainda. Eu peço até desculpa, assim, pelas falhas que certamente estão até ocorrendo, algumas, peço desculpas, porque, assim, somos falíveis, né, seres humanos, então só peço essa compreensão e a ideia é mudar, sim, o rito, é dar mais voz a quem, na verdade, nos elegeu, que estão presentes, ok? É a minha primeira participação enquanto profissional dentro de uma plenária. Isso se deu até pelo fato de, ano passado, eu fui candidato, então eu tenho que estar participando, tenho que vigiar de perto
aqueles que nos representam. Então, eu fui, assim, até omisso em não participar, apenas ler as atas. Isso é muito pouco, porque a ata é apenas texto resumido. Então, aqui a gente vê realmente o calor das coisas como acontece. E, infelizmente, eu estou vendo coisas que não estão me agradando. Doutora Tânia, tenho muito apreço pela senhora, muito respeito, mas essa questão da localização das plenárias, eu que defendi as plenárias itinerantes, acredito que essa deva ser a primeira plenária itinerante. A partir do momento que ela sai da sede, ela passa a ser itinerante, e ela está favorecendo grandemente a possibilidade da presença, não só minha, como dos colegas. Quem conhece de fato a sede do Conselho sabe que lá é praticamente inviável a presença de outras pessoas, senão dos conselheiros, devido ao espaço reduzido. Eu penso que, a partir do momento que se questiona a localidade, deveria vir junto a sugestão de um outro local no tamanho do porte desse daqui, para que isso daqui possa continuar acontecendo. Tá? Obrigado a todos. Bom, item 1.10. Proposta de deliberação dispõe sobre pagamento de verba de representação, diárias e jeton CRF-RJ. Então, eu gostaria de ler, o plenário do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais e regimentais. Considerando as resoluções do Conselho Federal de Farmácia, de número 462, de 3/5/2007, 473, de 8/5/2008, 474, 29 de 5/2008, 478, 26 de 6/2008, 525, de 7 de 1/2010, que tratam do caráter indenizatório das verbas de representação das funções públicas da Lei Federal 3.820, de 11 de novembro de 1960, considerando a Resolução 532, de 27 de abril de 2010 e 560, de 18 de 4 de 2012 do Conselho Federal de Farmácia, considerando a necessidade de ratificar no âmbito do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro os princípios norteadores da administração pública, sobretudo a legalidade e transparência, decide. Artigo 1º. O artigo 2º, eu gostaria de pedir silêncio, por favor, doutor Paulo, nós estamos em plenário. Decide, artigo 1º, o artigo 2º da deliberação 679/2010, publicada na seção 1, página 162, do Diário Oficial da União, de 5/2/2010, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Os gastos com verba de representação são limitados mensalmente em até R$ 3.000 para o presidente desse Conselho de Farmácia e até R$ 1.500 para o vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. Lembrando que essa proposta de deliberação corresponde a 50% dos valores que foram aprovados no início do ano passado. Ou seja, essas despesas, estamos propondo uma redução de 50%. O artigo 2º. O artigo 3º da deliberação, eu pediria silêncio, por favor. O artigo 3º da deliberação 679/2010 passa a ter a seguinte redação. O artigo 3º é garantido àquele investido das funções públicas gratuitas da Lei Federal 3.820 de 60, quando o comparecimento da sessão plenária ordinária ou extraordinária, a percepção de jeton no valor de R$ 400, ou seja, a metade do valor que tem sido praticado aqui no Conselho. Senhores, na verdade, tudo isso está sendo feito, tudo está sendo revisto, todos os contratos estão sendo revistos, todas as questões de salário estão sendo revistas. A gente tem trabalhado intensamente nisso durante esses quase 30 dias e, com brevidade, será publicado tudo aquilo que foi feito, para todos efetivamente tomarem ciência, entendeu? Vai ser também divulgada a questão dos valores das seccionais, vai ser divulgado tudo exatamente, porque todos os farmacêuticos têm que saber os valores de tudo que é gasto. E isso vai ajudar não só a gestão, mas quanto futuras gestões
a controlar melhor o CRF na parte financeira, da tesouraria. Isso vai ser melhor para todos, não só a nossa gestão, mas outras gestões que vão vir de de outras chapas. Independente disso, senhores, nós estamos aqui hoje, mas poderemos estar ou não estar na próxima. Independente disso, a próxima gestão que entrar, seja nós ou não, terá uma questão financeira, uma questão do trabalho, efetivamente, do RH, muito mais organizada, efetivamente. Vai facilitar todo mundo. E a consequência disso, que teremos uma saúde financeira melhor. E, consequentemente, teremos uma gestão melhor, efetivamente. Na verdade, a ideia é dar qualidade, inclusive nas nossas contas também, né? A gente, às vezes, não estou dizendo nada não, mas às vezes a gente gasta muito e, de repente, não vê o retorno disso. Então, a ideia, efetivamente, é equacionar isso, né? Eu, como tesoureiro, né, na verdade, eu estou tendo alguns probleminhas, mas a gente vai resolver isso. É uma questão só de tempo. Obrigado. A única coisa que nós estamos fazendo é propor, no geral, uma diminuição de 50% do que era praticado até hoje. É claro que agora, em cima da hora, pode-se querer dar sugestões mágicas para... Não, então por que não acaba tudo tal? Mas quando até menos de um mês atrás, todos usufruíam o dobro desses valores. Ok? Ninguém reclamava. É só por uma questão de ordem. É votar sim ou não, se aprova ou não. E aí todos têm o direito de votar contra e votando contra, a única coisa que vai ocorrer é que nosso conselho vai continuar pagando o valor exorbitante que paga. Por favor. Por favor. Queria só explicar, por favor, eu gostaria só de explicar a todos que a não aprovação da deliberação, a sua consequência é continuar pagando os valores que são pagos até hoje. Só um minutinho, por favor. Eu gostaria de silêncio e respeito aqui a quem está conduzindo a reunião, né? E um dos motivos que nos levou a fazer estas e outras propostas na prestação de conta que foi apresentada de 2012, apresentada em novembro de 2013, foi dito em alto e bom som que o Conselho tinha 6 milhões de reais aplicados em CDB e CDIs. E nós encontramos, dia 31 de dezembro de 2013, 3 milhões. Isso, na teoria, pelo menos, nos leva a crer que o Conselho teve um prejuízo de 3 milhões de reais. Então, nós estamos muito preocupados com esses gastos e a qualidade desses dados, porque se isso permanecer em 2014, chegaremos no final de 2014, teoricamente, sem um tostão qualquer, e no ano que vem virá uma insolvência. Então, na teoria, é isso, a nossa proposta é essa. Então, que cada conselheiro vote com a sua consciência, né? Então, eu colocaria em votação agora. Quem concorda com a deliberação, permaneça como está. Desculpa. Porque constantemente é colocado nas redes sociais que eu votei contra ter o segundo farmacêutico, quando, na realidade, eu, a doutora Aline Napp, o doutor Bruno, votamos por não se estabelecer número de farmacêuticos, visto que a 5991 determina que existam farmacêuticos durante todo o horário de funcionamento e que não seria justo ou legal nós determinarmos que uma farmácia só vai receber a certidão de regularidade se tiver 2 farmacêuticos. Então, isso efetivamente, o fato é que, pasmem os senhores, isso daí vai ser colocado agora aqui, né? A gravação está sendo
gravada, e eu quero ser questionado até na justiça, se eu estiver falando se estiver inventando alguma coisa. Essa mesma diretoria que criou essa norma de que deveriam as farmácias só obterem a certidão de regularidade, só poderem funcionar com 2 farmacêuticos, independente, inclusive, do horário, se é 24 horas ou não. Uma das maiores redes do estado do Rio de Janeiro, se não for a maior rede de farmácia, nesse primeiro mês que nós estamos fazendo o levantamento das irregularidades, existem dezenas delas com um farmacêutico somente, inclusive todas as 24 horas, e com a certidão de regularidade expedida por essa diretoria aí. Por conta desse acordo. Não, e por outros, porque não é durante horário de domingo, nada disso. É durante todo o horário de funcionamento, funciona com um farmacêutico. A sua diretoria tem lá dezenas, não é uma nem duas, dezenas, como foi determinado e denunciado pelo Sinfaerj. Nada foi feito por essa diretoria que está aí, simplesmente, se não se tomou conhecimento. No dia eu pedi para que se abrisse uma sindicância para verificar, ninguém votou, ninguém teve interesse de votar, e eu tenho aqui dezenas delas, tenho nome, endereço, nome do RT, tem tudo, dezenas, com um farmacêutico somente, inclusive às 24 horas, com alvará lá, com a certidão de regularidade, ok? Sem autorização de funcionamento, isso não foi nem verificado, mas a certidão de regularidade está lá, com um farmacêutico somente. Por favor, doutor Liporage quer fazer uso ali. Então, era muito grande a preocupação realmente com o farmacêutico durante todo o horário. E isso é só uma rede, hein? Foi só a primeira que foi verificada. Boa noite, então. Eu gostaria aqui de reiterar pela terceira vez. A primeira, nós protocolamos um documento no Conselho Regional de Farmácia. O documento, isso aqui é uma cópia, tem um documento protocolado onde todos os conselheiros, a maioria também estão aqui, falaram que desconheciam esse documento. Não foi, Tânia? Verdade. Outra coisa, naquele dia eu não tive direito à palavra. O conselheiro Bruno que falou por mim, tá? Que eu não... A democracia. Outra coisa, mais uma vez, gostaria de reiterar aqui, o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro, gostaria que o Sérgio e o Fernando viessem aqui na frente. A gente foi lá, Realengo, Meia, Barra da Tijuca, tudo isso, além de encontrar farmácias só com farmacêuticos, tá? Não tinha condições de trabalho, tudo isso. Nós pedimos uma ação em conjunta ao Conselho Regional de Farmácia. Até hoje, nós não tivemos uma resposta. Nós mandamos os nomes da farmácia, tudo isso. Aí, assim, eu gostaria até de perguntar, a antiga diretoria, depois, tudo bem, vocês não sabiam do documento protocolado que eu entreguei a cópia. E depois da comunicação? Depois da denúncia, o que foi feito? Hoje, pela terceira vez, eu estou vindo aqui pedindo exatamente, pelo amor de Deus, a gente está falando que eu, pelos meus cálculos, precisava de 400 a 700 farmacêuticos só nessa grande rede. A gente está falando de salário, a gente está falando de emprego, quando uma só já tem isso. Imagina o impacto na qualidade de emprego, no salário que a gente vai ter. Então, assim, aí, para minha surpresa ainda, para ficar mais chateado, eu fui lá fazer a denúncia, tinha um encarte, desculpa, eu acabei falando o nome de tanta raiva. Ninguém sabe. Desculpa, pode abrir aqui? Não foi esse encarte não. O encarte da no meio tinha todas as farmácias 24 horas. Depois que eu fui no conselho fazer a denúncia, eles tiraram o encarte do meio com todas as farmácias 24 horas e colocaram isso. Sabe o que é isso aqui? Falando o seguinte, estou procurando farmacêutico há 6 meses e não tem farmacêutico no mercado para contratar. Isso aqui vai justificar. Aumenta o salário. Melhora o salário, melhora as condições de trabalho.
Não, e outra coisa que... Mas olha só, Tânia, se vocês estão dando certificados para as empresas, a gente foi lá trabalhar em conjunto. Aí olha só, a mesma coisa, outra informação que o sindicato pediu era o seguinte: o conselho só colocava recordes de contratações de farmacêuticos. A gente não entende, a gente via e vê tanto farmacêutico desempregado. Então, cadê esse recorde de contratação? Aí a gente pediu, pode nos dar o número de demissões? Nunca podia. Hoje eu entendi por quê. Que tinha o recorde de contratações, mas o número de demissões é muito maior. Então, o que acaba acontecendo hoje? As grandes empresas, principalmente as grandes empresas, contratam farmacêuticos sem condições nenhuma de trabalho e depois vai ficar fazendo rodízio com eles dentro da empresa. Então, vai ter lá, até pode ter 1 ou 2, mas não tem, isso tudo é fictício. A gente foi, quando visitou essa rede, nem os estudantes, como estagiário, queriam ficar. Desculpe, eu sei que você trabalha lá. O pessoal, 1, 2 meses, pedia para sair. Outra coisa, vocês sabe quantas demissões a gente tem informadas assim, que a gente tem pelo sindicato? Menos de 600 por ano. Sabe por quê? Só precisa ir no sindicato se tiver mais de 1 ano de emprego. Por isso que a gente está pedindo tanta informação e a parceria com o conselho. Valeu, então, pessoal. Obrigado. A reunião está encerrada. Boa noite a todos. Queria agradecer à diretoria por essa plenária, que é histórica. Primeira vez que nós temos um alto índice de farmacêuticos participando da reunião plenária do Estado do Rio de Janeiro. E com voz. Parabéns. Parabéns a nós farmacêuticos. Viva a democracia! Duro sim, sem jamais perder a ternura.